Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréia Santos de Literatura, ok? Bom, conforme o combinado nos roteiros de estudos, hoje nós iremos falar sobre o capítulo 9. Exatamente, vamos estudar o romantismo na Europa. Ok, pessoal? Bom, quando eu falo romantismo na Europa, eu vou citar, como foi o romantismo também na Inglaterra, na Alemanha, na França e em Portugal, ok? Bom, primeiro eu vou falar para vocês, vou fazer um breve resumo o que foi o romantismo na Europa, como surgiu, quando surgiu, ok? Bom, o romantismo, ele foi uma vertente artística que nasceu na Europa e consistiu em uma oposição aos valores racionais do neoclassicismo. Como estética literária, há essencialmente um apelo ao egocentrismo do artista, à fantasia e à idealização. Ademais, o movimento surge em uma Europa em que passava por diversas mudanças econômicas e sociais, primordialmente influenciadas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa também. Formalmente, esse movimento literário ganhou contornos, na última década do século XVIII. Porém, as suas características já eram delineadas desde 1760, tá? Desde 1760, durante o Iluminismo e perdurou até a segunda metade do século XIX. Ok, pessoal? Bom, agora eu vou falar sobre o contexto histórico, do romantismo na Europa, o que estava acontecendo no mundo, justamente o que estava acontecendo no mundo quando surgiu o romantismo na Europa, ok? Bom, eu citei aqui alguns itens, alguns acontecimentos, alguns acontecimentos que foram o declínio do mercantilismo, a ascensão da burguesia, a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a implantação definitiva do capitalismo, o liberalismo filosófico, a democratização da vida política, o novo público leitor, criação de escolas e desenvolvimento da imprensa, a difusão ampla da música e também da pintura, a pintura como liberdade de criação e individualismo romântico, a música como abandono das regras clássicas e a literatura como estilo rico, diversificado e muitas vezes contraditório e subjetivo. Então, pessoal, entre os principais elementos históricos que mais influenciaram o romantismo, a ascensão da classe burguesa na Europa foi a mais proeminente. Juntamente com a Revolução Industrial, que aconteceu entre 1760 e 1820, e a Revolução Francesa de 1789, os valores burgueses moldaram uma nova forma de ver o mundo, com a classe tornando-se um amplo público leitor. Por isso, pode-se afirmar que o romance romântico consiste em um gênero burguês. O declínio do absolutismo, por sua vez, e sua substituição pelo liberalismo econômico também foi um ponto importante desse período. Além disso, a Europa vivia a chamada Era Napoleônica, nos anos de 1799 a 1815, a qual acarretou mudanças no centro do poder econômico do continente. Em nível mundial, algumas colônias europeias na América já conquistavam a sua independência, marcando o início do declínio do colonialismo europeu, ok?
Bom, nesse contexto, a independência do Brasil ocorreu em 1822, consequência da vinda da família real portuguesa em 1808, né, ao fugir das tropas napoleônicas que invadiram Portugal. Com isso, né, houve o início da formação de um mercado leitor, ainda que mínimo, em terras brasileiras. Ademais, a sociedade daquela época ainda convivia com a escravidão. Existiam poucas universidades no país e o nível de alfabetização da população ainda era muito baixo, ok? Bom, falando, né, sobre as características do romantismo europeu, eu escolhi algumas principais características aqui para vocês. São elas: o subjetivismo e o egocentrismo, a divinização da mulher, né, o escapismo, o apego à religiosidade, o culto à natureza, o senso, né, de historicidade, o fascínio o fascínio pela noite, o apego à pátria romântica, também conhecido como nacionalismo, e a ironia. Ok, pessoal? Bom, apesar, né, de suas particularidades em cada país que ocorreu, é possível elencar, né, as principais características que perpassaram o romantismo como corrente literária. Então, falando sobre o subjetivismo e o egocentrismo, os escritores românticos e as suas obras recaíram na valorização do interior do indivíduo. Portanto, havia um culto ao ego e à subjetividade do ser. Assim, né, para os românticos, a expressão da alma é a expressão do eu. Né? Havia o exagero, né, no retrato do amor, da emoção e das intuições também, mesmo que houvesse, né, um distanciamento das convenções sociais. Falando agora sobre a divinização da mulher, né, a mulher era vista como uma semideusa, né, isto é, possuía diversas virtudes e era o mais próximo da perfeição absoluta na realidade terrena. Com isso, a figura feminina era retirada do seu cotidiano, né, de sua humanidade comum e alçada às alturas de uma pureza arquetípica, vamos dizer assim, né, bem arquetípica, ok? Falando sobre o escapismo, né, ocorria, né, de diversas formas, seja, né, pela imaginação, pela fantasia, ou, né, pela volta ao passado, pela nostalgia e também pelo espaço. O escritor romântico, né, ele se distanciava da realidade fria e opressora que vivia. Já não se preocupava, né, em retratá-la fielmente, distanciando-se dos valores clássicos. Além disso, eram utilizados, né, símbolos e alegorias para retratar o sentimento e realidade vividos. Falando também sobre o apego à religiosidade, né? Aqui não havia um vazio para a existência humana, mas sim um senso de espiritualidade que permitia, né, ao escritor romântico discutir sobre a salvação, né? Discutir sobre a salvação, os pecados e sua posição na realidade terrena. Ao contrário do arcadismo, a religião cristã ganhava força neste contexto, ok? Bom, vamos falar sobre o romance romântico agora. Bom, em relação ao romance romântico, há 4 subdivisões. Vamos lá? Prosa social e urbana, né? Prosa social urbana. O que seria a prosa social urbana? Bom, o foco aqui era o dia a dia da burguesia, seus costumes e sua estrutura social. Bom, prosa indianista. O que era uma prosa indianista, melhor dizendo, né? Prosa indianista, né, era quando o indígena era o protagonista e uma alusão ao cavaleiro da Idade Média, né? Ocorria especificamente no Brasil e na América, ok?
Prosa regionalista. O que seria uma prosa regionalista, né? Ela substituía os temas universais por temas regionais, com foco na cultura de um determinado lugar. Prosa histórica, por sua vez, retratava todo o passado histórico, né? E podia também ter características indianistas também. Bom, agora eu vou mostrar as fases do romantismo, né, lá na Europa. A primeira fase foi chamada de romantismo sentimentalista, tá, pessoal? Porque lá na Europa, o romantismo ele se dividiu em 3 fases. A primeira fase, né, ficou conhecida como romantismo sentimentalista, a segunda fase como ultrarromantismo e a terceira fase como romantismo social e histórico. Bom, vamos falar primeiramente da primeira fase, o que foi o romantismo sentimentalista, né? Vamos lá? Bom, o romantismo, né, pessoal, foi uma escola muito ampla na literatura. Por isso, há essa complexidade latente, né, em subdividir, vamos dizer assim, subdividir esse período. Entretanto, mesmo possuindo uma ampla variedade de produções em diversos países, é possível apresentar essas 3 grandes vertentes aqui em termos de conteúdo, tá? Então, o romantismo sentimentalista, né, foi um período de transição no qual o sentimentalismo típico do romantismo começava a perpassar, né? Começava a perpassar e sobrepor os valores racionais. Nessa vertente, o subjetivismo exacerbado, né? O apelo às emoções e aos sonhos e o amor inatingível são características fundamentais. O principal representante aqui é o escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe, ok? Johann Wolfgang von Goethe, ok? Bom, a segunda fase do romantismo europeu ficou conhecida como ultrarromantismo, né? O que foi essa fase? Como foi essa segunda fase? Bom, ela representa a crise de valores que ocorria na Europa do século XIX. Por isso, possuía contornos dramáticos ainda mais delineados, ok? O sofrimento, a depressão, o apego à morte marcaram essa fase que também ficou conhecida como mal do século ou ainda ficou conhecida como byronismo, devido ao poeta inglês George Gordon Byron, né? George Gordon Byron, ok? Bom, a terceira fase do romantismo europeu ficou conhecida como romantismo social e histórico, né? Vamos ver o que foi como foi essa terceira fase, né? Conhecida como romantismo social e histórico. Bom, com todas as mudanças que a Europa passava durante o período do romantismo, problemas sociais, né? Vários problemas sociais começaram a ficar mais latentes. Por isso, as mazelas e as injustiças da população começaram a ser denunciadas por diversos autores. O romancista Victor Marie Hugo, ele foi o mais notório dessa vertente. Ok, pessoal? Bom, o romantismo na Europa, né, ele foi um movimento prolífico em temática e autores, ok? Abordando desde amores inatingíveis às questões sociais. Então, por volta de 1820, o termo romantismo já era amplamente usado em vários países europeus. Goethe, na Alemanha, Lord Byron, na Inglaterra, e Victor Hugo, na França. São considerados os representantes máximos, né, do romantismo no continente europeu e possuíam obras com temáticas distintas. Claro, também não posso esquecer, né, de falar também sobre o romantismo em Portugal. Vamos falar sobre isso também com Garrett, né? Garrett também foi um dos representantes do romantismo
na Europa, em especial em Portugal. Almeida Garrett, ok? Vamos falar dele também. Vamos lá? Bom, falando sobre o romantismo na Alemanha, vamos lá? Bom, o romantismo na Alemanha, ele foi representado, né, por Johann Wolfgang von Goethe, exatamente. Ele nasceu em 1749 na Alemanha, né? Aos 25 anos, ele publicou seu primeiro romance, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Foi o marco inicial do romantismo na Europa, ok? Alcançando seu nome internacionalmente. Ele foi uma das figuras mais importantes, né, do romantismo alemão, ok? Ele também publicou a obra Fausto, em 1808. Essa obra também ficou muito famosa, ok? Vamos falar agora do romantismo na Inglaterra, exatamente. E os principais representantes de obras, nós destacamos aqui George Gordon Byron, conhecido apenas, né, como Lord Byron. Nasceu em 1788 em Londres, na Inglaterra. O autor possuiu uma vida pessoal problemática, com diversos relacionamentos e tragédias também. Foi o maior expoente do romantismo ultrarromântico inglês, ok? Ele publicou aqui a obra A Peregrinação, né, de Childe Harold, em 1811, e Dom Juan, de 1819. Dom Juan ficou muito famosa essa obra, né? Bom, vamos falar agora do romantismo na França. Vamos lá? Bom, os principais representantes e obras, eu destaquei aqui, né, o autor, né, o representante aqui, Victor-Marie Hugo, ok? Ele nasceu na França, certo? Engajado em sua vida política, escreveu romances, diversas peças teatrais e uma ampla produção poética. Um grande marco de sua vida pessoal foi o exílio, por ser um grande opositor de Napoleão III. Então, Victor-Marie Hugo, ele escreveu duas obras aqui de grande destaque. Uma delas, né, vou dar aqui o nome, Notre-Dame de Paris, em 1831, e Os Miseráveis, em 1862. Ok? Bom, agora o romantismo em Portugal. Bom, o romantismo português ele pode ser dividido em 3 momentos. O primeiro momento consiste em uma fase de transição do arcadismo, isto é, os ideais relacionados à razão, né, ainda estavam presentes, mas o sentimentalismo romântico já estava se concretizando nas obras, ok? Bom, na obra, no caso da obra chamada Camões, né, a obra Camões, de Almeida Garrett, né, de 1825, marca o início do romantismo em Portugal. Frequentemente, né, descrito como uma ruptura, né, com o passado, né, e um corte com a tradição. Tá? Então, Almeida Garrett, né, publicou a obra Camões, em 1825, ficou muito famosa, e Viagens na Minha Terra, em 1846. Deixa eu voltar aqui. Bom, já na segunda fase, né, do romantismo, né, em Portugal, os paradigmas árcades são abandonados e há um aumento, né, de uma literatura escapista, emotiva e confessional. Além disso, atrelado ao byronismo, né, o pessimismo, a morte e o desprezo pela realidade são as marcas principais desse período. A terceira, né, e última fase é marcada pela decadência do romantismo e transição para o realismo, com temática social entrando em vigor. Né? Então, falando aqui sobre Almeida Garrett, mais uma vez, né, ele é natural de Porto, tá, pessoal? Ele nasceu em 1799 e representa, né, o período de transição entre o neoclassicismo e o romantismo em Portugal. Assim, possui uma personalidade literária e afirma-se num quadro cultural extremamente complexo, tá bom?
No início, há marcas profundas do arcadismo, mas suas últimas obras já possuíam o subjetivismo característico do romantismo, né? Bom, vamos falar agora do Camilo Castelo Branco. Nasceu em Lisboa em 1825 e é considerado um dos maiores romancistas portugueses e foi o representante do romantismo ultrarromântico no país, ou seja, a segunda fase do romantismo europeu, né? No caso, a segunda fase do romantismo em Portugal. Então ele foi considerado, né, um dos maiores representantes, né, do romantismo ultrarromântico em Portugal. Esse autor português, ele teve uma vida tempestuosa e cheia de conflitos que o levaram ao suicídio em 1890. Ok? Ele publicou, né, a obra Amor de Perdição, em 1862, e Memórias do Cárcere, em 1864. Bom, vou falar agora sobre o autor, né, sobre o representante também do romantismo em Portugal, Júlio Diniz. Né? Júlio Diniz nasceu, né, em Porto, cidade de Porto, né, em 1839. E ao contrário, né, de Garrett, ele representa os anos finais do romantismo português e a transição para o realismo. Ele morreu com apenas 31 anos e é considerado, pessoal, precursor do que viria a ser a geração, né, de Coimbra, ok? Então, ele publicou As Pupilas do Senhor Reitor em 1867 e publicou também a obra Serões da Província em 1870, ok? Bom, nós encerramos aqui os nossos estudos falando sobre o romantismo na Europa. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês. Ok, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!